O Internacional segue a sua preparação para enfrentar a equipe do Real Tomayapo nesta quarta-feira pela Copa Sul-Americana, com alguns desfalques já praticamente confirmados, o que também confirma uma equipe mista para a partida pela Copa Sul-Americana, já que o foco está voltado para o Campeonato Brasileiro. Na janela de transferências do mês de abril, o Inter observa a sua defesa e buscará a contratação de um zagueiro, enquanto Robert Renan tem o seu futuro indefinido. O novo goleiro colorado terminou sua participação no Campeonato Carioca e chega nesta segunda-feira para realizar exames médicos e ser, enfim, oficialmente anunciado pela direção colorada. A gente fala também sobre uma atitude estúpida de um jogador do Internacional. O lateral esquerdo Tauan Lara, após ter o seu time, o Fortaleza, perdendo o título cearense para o principal rival, fez uma live no Instagram, bebendo, comemorando, ouvindo música e deverá ser dispensado da equipe nordestina. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 7 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, tá? Vamos começar falando sobre o treinamento que houve pela parte da tarde no CT Parque Gigante com os portões fechados. O técnico Eduardo Cudê fechou a atividade nesse fim de semana. Ela volta a ser aberta na segunda-feira para a gente ter uma ideia dos preparativos finais do Internacional, pensando no próximo jogo pela Copa Sul-Americana, que é na quarta-feira, contra o Real Tomayapo, no estádio Beira-Rio, tá? De novo, acompanhando as fotos, as imagens que foram feitas deste treinamento, a gente não observou Valência e Arangues no gramado. E eles estão praticamente confirmados como desfalques da partida dessa quarta pela Copa Sul-Americana. Isso porque o Inter está preparando os principais jogadores para a estreia no Campeonato Brasileiro, que é no outro sábado, contra a equipe do Bahia, pela competição nacional. E aí, o Valência deve voltar, o Arangues deve voltar, o Inter deve preparar um time com força máxima para a competição nacional, que é a sua grande prioridade. Isso leva o Inter a também colocar um time misto em campo nessa quarta-feira. A gente não tem ideia ainda de quais preservações o Internacional vai fazer, mas o que a gente sabe é que haverá preservações. Haverá um número de jogadores sendo poupados para a partida da próxima quarta-feira. A gente já falou aqui de alguns jogadores que devem jogar. O Hugo Malho deve jogar, o Bernabé deve jogar, o Gustavo Prado deve ter uma oportunidade. Alguns jogadores que devem ser utilizados nessa partida contra o Real Tomayapo. Na tarde deste domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre as mudanças que o Inter está encaminhando para o seu sistema defensivo, ou está projetando para o seu sistema defensivo, tá? O Robert Renan perde espaço. O Fernando ganha espaço como zagueiro e deverá ter uma sequência nessa posição. Enquanto o Inter observa o mercado para contratar outro jogador para essa posição e vê o nome do Yerry Mina ganhar força, já que o próprio empresário do jogador indicou que ele deve ser oferecido à direção do Internacional. Tem um detalhe. O Yerry Mina, ele tem um salário factível com a realidade do Internacional. Ele está emprestado ao Cagliari da Itália, ganha aproximadamente 700, 800 mil reais por mês. Não é um salário absurdo, é um jogador de um alto nível com um salário factível ao Internacional, mas sequer oferecido foi ainda, tá? Eu trago essa realidade nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber um pouco mais do que o Inter projeta para a sua defesa a partir agora dessa janela do mês de abril. O que a gente sabe que o Inter vai contratar nessa janela do mês de abril é um goleiro. E esse goleiro a gente já sabe quem é o Fabrício, 38 anos, encerrou a sua participação pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Inclusive, o Nova Iguaçu, ele perdeu o título nesse domingo pelo Campeonato Carioca. O Flamengo já havia vencido o primeiro jogo pelo placar de 3-0 e venceu de novo a segunda partida, colocou mais um título carioca na sua conta. E o Fabrício jogou, esteve em campo pela equipe do Nova Iguaçu e agora está liberado. O grande ponto é quando que ele vai estar à disposição do Internacional. Chega a Porto Alegre na manhã desta segunda-feira, faz exames médicos, assina o contrato e aí se torna jogador do Internacional, é anunciado como jogador do Internacional. Bom, o último assunto que eu quero trazer aqui
É sobre um jogador que pertence ao Inter, formado pelas categorias de base do Internacional e que está emprestado ao Fortaleza. Eu falo do Tauan Lara. Ele que passou por uma série de problemas extracampo no Inter e por isso perdeu espaço e por isso foi emprestado. A gente lembra, o Tauan Lara se apresentou bem acima do peso nessa temporada de 2024 e aí perdeu espaço, até voltou a jogar depois, mas foi emprestado para o Fortaleza. Ele não vem sendo utilizado no Fortaleza e cometeu uma atitude estúpida neste final de semana. Vamos lá. O Fortaleza disputou a final do Campeonato Cearense contra o Ceará, seu principal rival. Perdeu 3-2 para a equipe do Ceará. E, obviamente, não era um dia legal para o torcedor do Fortaleza, não era um dia legal para o contexto do Fortaleza. Perdeu para o seu principal rival, um clássico no detalhe, mas perdeu o título cearense. Então o Lara abriu uma live no Instagram, onde estava consumindo bebida alcoólica e estava ouvindo música, funk, alto, uma música alta, sem contexto nenhum, e desligou a live. No dia que o seu time perdeu a final do campeonato estadual para o seu principal rival. E aí tem muitas leituras que podem ser feitas, que ele fez de propósito para criticar o fato de ele não estar sendo utilizado, que ele não entendeu, são várias as possibilidades. Mas assim, o Tauan Lara é um garoto que tem vários problemas fora de campo. E por isso o Inter tentou emprestar ele para dar uma rodagem, para ver se arejava a cabeça, não deu certo. E aí ele comete essa atitude que gerou, e aí sim, no ambiente do Fortaleza, no ambiente da torcida do Fortaleza, da direção do Fortaleza, um ambiente de... os caras ficaram chateados, os caras ficaram putos com o Tauan Lara, tá? E devem, inclusive, romper o contrato de empréstimo com o Tauan Lara. E aí que entra o Internacional. Porque rompendo o contrato de empréstimo, ele volta pro Inter. E aí a grande questão. O Inter não quer ver o Tauan Lara. Ainda mais depois dessa, nem pintado de ouro. O Inter não vai utilizar o Tauan Lara. Então é bem provável que o Tauan Lara venha para o Inter e o Inter tente negociar o jogador com outro clube ou ele fique encostado no Internacional, treinando separadamente. Ele já passou da idade do Sub-20, não pode mais jogar também no time Sub-20, ele é 2004, o Tauan Lara. E o Inter vai ter que resolver esse problema. Esse problema que o próprio Tauan Lara gerou por, de novo, uma atitude pouco inteligente fora de campo que ele acabou cometendo. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu vou passar algumas odds de campeonato italiano, tá? E a minha dica é essa. Vitória da Inter de Milão, que entra em campo contra o Sassuolo. Odd 1.35. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!